meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá. A tia, antes de começar a nossa aula, a tia tem uma dicasinha bem legal para vocês. Vocês vão lá para um lugar bem calmo, ventilado, arejado, silencioso, para que vocês possam se concentrar na nossa aula, certo? Tenha sempre perto de vocês o estojo contendo lápis, borracha, apontador e sempre com vocês leve o material didático. Nossa aula de hoje é matemática e leve o caderno de vocês para vocês anotarem alguma coisa, certo? Que vocês julguem importante. A nossa aula de hoje são números primos. Não é falando sobre os primos de vocês, são números primos. Vamos já saber o que é isso? Dia primo, dia primo. Números primos são números naturais que têm apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. O único divisor diferente desses números é o número 1 e o próprio número, certo? Ele não tem mais divisores, ele não tem mais números. É o número 1 e ele mesmo, certo? 2 tem apenas os divisores 1 e 2, portanto 2 é o número primo. 17 tem apenas o divisor 1 e 17, portanto, ele é número primo. 10, ele já não é número primo. Ele tem 3 divisores. O 1, o 2, o 5 e o 10, certo? O número 15, ele é número primo? Não, porque ele tem o número 1, o número 3, o número 5 e o número 15. Certo? Então, números primos, só são números primos os números que têm apenas dois divisores. O número 1 e ele mesmo. É a regra que vocês têm que saber. Que só é número primo quando ele tem só dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Sabemos que o número 1 é divisor de todos os números naturais. Observações. Não é número primo porque ele tem apenas um divisor que é ele mesmo, certo? É o único número primo que é par. O número 1. Número 1, observação que vocês têm que fixar isso para vocês. O número 1 não é o número primo, porque ele tem apenas um divisor que é ele mesmo. O número 2 é o único número primo que é par. O único número primo que é par é o 2, certo? Os números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos. Então, números primos é número que tem como divisores o número 1, que ele é divisível por todos os números, e ele próprio. Se ele tiver mais de dois divisores, ele é chamado de números compostos. Como a tia tinha falado, número 15, ele é composto. Por quê? Porque ele tem mais de dois divisores. Ele tem o número 1, ele tem o número 3, ele tem o número 5 e ele tem o número 15, certo? Reconhecimento de um número primo. Como é que eu vou reconhecer que esse número é primo, tia? Para saber se o número é primo, dividimos esse número pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e 11. E etc. Assim que tenhamos, certo? Como é que eu vou saber que o número é primo? Quando eu vou dividi-lo ele por esse número, por 2, por 3, por 5, por 7 e por 11. Certo? Ou uma divisão com resto zero. E nesse caso, o número não é primo. Quando a divisão, preste atenção, para saber se o número é primo, dividimos esse número pelos números primos. Quais são eles? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Os números, aí vem o 13, aí o 14 já não é primo, 16 já não é primo, 17 é primo. Então, são os números primos que vocês têm que ver. A tia vai já mostrar a tabela para vocês, certo? Outra divisão é com quociente menor que o divisor e o resto. Se o quociente ele for menor do que o divisor e o resto, ele é o número primo. E se o resto ele for diferente de zero, nesse caso, o número é primo. Preste atenção.
ou uma divisão que o quociente for menor que o divisor e o resto for diferente de zero, o número é primo, certo? Se uma divisão com o resto zero, o número não é primo. Se uma divisão restar zero, o número não é primo. Se uma divisão, o quociente, ele for menor do que o resto e diferente de zero, ele é primo, ok? Vamos lá, os números primos de 1 a 100. 2, 5, 11, 17, 23, 31, 41, 47, 59, 67, 73, 83 e 97. Esses são os números primos até 100. Voltando novamente, os números primos de 1 a 100. O número 2 é o único número par que é primo, certo? Número 2 é o único número par que ele é primo. O 5, opa, gente, os números primos são aqueles, o 2, ele é primo, o 5, ele é primo, o 11, ele é primo, o 17, ele é primo, o 19, ele é primo, o 23, ele é primo, o 29, ele é primo. Então, todos esses números que estão dentro desse quadrinho são números primos. O 2, ele é o único número par que é primo. O 3, ele é primo por quê? Porque só posso dividir ele por 1 e por ele mesmo. O 5, ele é primo porque só posso dividir ele por 1 e por ele mesmo. O 7, ele é número primo porque só pode dividir ele por 1 e por ele mesmo. Então, todos esses números aqui, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 85, 89 e 97 são números primos. Ai, tia, mas o 5 tá aí. Por que que o 15 não tá? Terminado em 5, ele é dividido o 15. Por que que o 15 não tá? Por que que o 25 não tá? Por que que o 35 não tá? Por que que o 4 não tá? Por quê? Porque esses números têm mais divisores. O 4, ele tem quantos divisores? O 1, o 2, o 4. Ele tem mais do que 2 divisores. O número 6, por que que não tá? Porque ele tem o 1, o 3, o 2 e o 6. Já tem 4 divisores. Por que que o 8 não tá, tia? Porque o 8 tem o 2, ou tem o 1, o 2, o 4 e o 8. Certo? Então, quando ele tiver mais do que 2 divisores, ele é chamado de números compostos. Quando ele só tem um divisor, que é o número 1, e ele mesmo, ele é chamado de números primos, certo? A decomposição desses números. Como é que eu decomponho esses números primos? Todo número natural maior do que 1 pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores. Como é que ocorre essa decomposição desses números? Decomposição do número 24 em produtos. Eu vou pegar 24, que é igual a 4 vezes 6. Eu vou pegar 24, eu vou dividir ele, multiplicar 2 vezes 2 vezes 6. Que eu vou encontrar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Vou encontrar de outra forma. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, quantas vezes eu repeti o 2? 3 vezes. Então, 2 ao cubo, a terceira potência, vezes 3, é igual a 24. É dessa maneira que eu faço a decomposição do número. No produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, todos os fatores são primos. O 2 é primo, o 3 é primo. Então, todos esses fatores aqui são números primos. Mas, tia, o 24 ele é primo? Não. Por quê? Porque ele tem mais do que um,
ele tem mais do que 2 divisores. Quais são eles? Olhando para aí, ele tem o 2, o 1, que é por ele mesmo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 12, que 12 vezes 2 dá 24, e o próprio 24. Então, ele tem 7 divisores, certo? Então, esse número, ele não é primo, mas o produto dele é primo. O produto que compõe esses números, o número 24, na sua decomposição, ele é primo, porque 2 é primo e 3 é primo. Chamamos de fatoração de 24 a decomposição de 24 em 24 de números fatores primos. Então, a fatoração é 24 é 2 elevado ao cubo vezes 3. Chamamos de fatoração de 24 a decomposição de 24 em um produto de fatores primos. De modo geral, chamamos de fatoração de um número natural maior que 1 a sua decomposição em produtos de fatores primos. Regra prática para a fatoração. Existe um dispositivo prático para fatorar um número. Acompanhe o exemplo que a tia botou aí, certo? Dividimos o número pelo seu menor divisor primo. A gente vai pegar qual é o menor divisor primo? O 2. O 2 é o menor divisor primo, certo? Dividimos esse número pelo menor. Aí vamos fazendo. A tia botou 180, eu dividi pelo menor por 2, que vai dar 90. 90 eu dividi por 2, que vai dar 45. 45 já não dá mais por 2, porque a terminação foi 5. E 5 não é número par. E só é divisível por 2 números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. 45 dividido por 3, que vai dar 15. 15 dividido por 3, que vai dar 5. 5 dividido por 5, que vai dar 1. Então, fatorei esse número 180. Eu encontrei. Quantas vezes eu repeti o 2? Então, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Então, é 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes 3 dá 36. E 36 vezes 5 dá 180. Então, eu encontrei de forma fatorada, certo? A tia botou um exercíciozinho para você praticar. Quais são dos números a seguir que são primos? E justifique. Você vai me dizer qual desses números são primos e vai me dizer o porquê que ele é primo. Segunda questão, você vai determinar a decomposição em fatores primos dos seguintes números: 9.600, 1.024 e 720. Você vai decompor em fatores primos, daquela forma que a tia explicou. Você vai pegar 600, vai multiplicar por 2 até e fatorar esse número, certo? Classifica os números como primos ou compostos. Quando é que ele é primo? Quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. De 1, de 12, de 17, de 27 e de 29. O número que for primo, que for divisível por 1 e por ele mesmo, ele é primo. Se ele for dividido por outros números, ele é composto. E você escreva nas caixas de texto abaixo todos os números primos menores do que 30. Vocês vão escrever aqui embaixo os números primos menores do que 30, certo? Então, aqui, espero que vocês tenham entendido. Querendo rever essa aula, é só entrar no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Acesse lá nosso canal. Visualize quantas vezes vocês quiserem. Vão lá na nossa agenda digital, também tem essas aulas. Faça as tarefas, faça os exercícios. Qualquer dúvida, fale com a tia tira a dúvida de vocês nas aulas Zoom, certo? A gente responde, a tia reforça novamente com vocês nas aulas Zoom, certo? Então, beijo no coração de todos. Até a próxima aula. Tchau, meus amores.